aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia, hoje é sexta-feira e os amigos da cidade estão todos reunidos na cidade. É bom estarmos juntos e é bom podermos dizer: esse é o dia que Deus fez e nele nós nos alegraremos e seremos felizes. É uma palavra bíblica e é o que eu quero deixar já nessa manhã para você. Que você seja feliz, que você possa olhar pelo o fato de estar vivo e se alegrar. Mesmo que você tenha algumas coisas difíceis para resolver durante esse dia ou quem sabe algumas metas complicadas para alcançar. Mas que você se alegre no dom da vida, na graça de viver. E que assim você possa fazer a diferença no meio onde você está, na sua família, no seu trabalho, na sociedade, tornando as pessoas mais felizes e mais abençoadas. Para isso eu escolhi uma palavra, uma oração que um certo jovem, um homem, ele fez numa ocasião. Um pedido que ele fez para Deus e que muitos têm colocado essa oração de Jabez em suas orações. O nome Jabez significa dor, com dor. Este menino, este homem, quando ele nasceu, a sua mãe sofreu uma dor traumática. Ela sofreu muito no momento desse parto. E a expectativa, talvez, é que ele seria uma pessoa que traria sempre alguns problemas, né? Pelo seu nome, Jabez, com dor. Mas ele foi um moço, um homem próspero e um homem abençoado. E a sua oração, ele diz assim no versículo 10, lá de 1 Crônicas, capítulo 4. Tomara que me abençoes, ó Deus de Israel, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves de todo o mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu aquilo que ele pediu. E que assim você possa também pedir e que Deus lhe conceda aquilo que você vai pedir. Esse é o programa Amigos da Cidade, estamos juntos e eu sou a pastora Jurema. Fique conosco. Conhecimento, aonde na esfera onde vivemos você possa conhecer o que acontece, como acontece, o que você pode fazer ou não, e entendendo tudo isso fica bem mais fácil. E hoje eu trago aqui, lá da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, a Rochelle. A Rochelle já esteve conosco algumas vezes, ela sempre nos traz boas informações. Nós vamos falar sobre infância, sobre adolescência e tudo isso diz respeito a cada um de nós. Mesmo que você não tenha uma criança ou um adolescente em sua casa, você vai ter uma criança ou um adolescente bem perto de você, nós temos certeza, tá? Então esse programa vai ser importante e eu quero agradecer já a presença da Rochelle. Bom dia, Rochelle, obrigada. Bom dia, pastora. Para mim é um prazer estar aqui novamente com o programa Amigos da Cidade. Gostaria de dar o meu bom dia aos telespectadores e compartilhar com vocês alguns questionamentos, algumas dúvidas e algumas polêmicas também. Polêmicas também. Rochelle, nós vamos começar com o que é o ECA? Então, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É um tema bastante polêmico, né? Ele teve sua origem legal na Constituição Federal, teve suas regras determinadas pela Declaração dos Direitos Humanos, pelas regras de Benjamin. Então, ele reflete a realidade dos adolescentes e das crianças, das famílias brasileiras. Então, ele vem trazer algumas determinações para conduzir as crianças e os adolescentes aos seus direitos legais. Rochelle, nós às vezes temos uma dúvida. Quando é que começa a adolescência? Quando que termina a infância e a adolescência? A criança é criança até os 12 anos de idade, né? Então a adolescência começa aos 13, 12 anos, 11 meses, né? Nesse momento começa então a adolescência.
Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é dividido em duas etapas, né? Os direitos da criança e os direitos do adolescente. Então, a criança tem um foco maior em seus direitos. Já o adolescente tem um foco também em seus deveres, né? As regras que eles devem respeitar. Então, é essa dúvida que muitas vezes a população tem. Então, eu escuto muitas pessoas dizerem: nossa, no Estatuto da Criança e do Adolescente só se fala em direitos. E os deveres onde estão? Então, é onde eu coloco. Os direitos, os direitos são estabelecidos por lei, mas os deveres devem ser estabelecidos dentro do núcleo familiar, né? São os pais que determinam as regras de responsabilidade dos seus filhos. E quando os pais não conseguem determinar essas regras, como que nós vamos proceder? Aí entra o Conselho Tutelar? Isso, então entra o Estado, né, enquanto legislação, para tentar garantir os direitos e os deveres dessas crianças e adolescentes. Na verdade, o Conselho Tutelar tem um papel fundamental, tanto na criança, para a criança, como para o adolescente. Sim, tem um papel fundamental naquele momento em que a família não dá mais conta de atender essa criança, ou no momento não está presente, algum fato ocorrido. Então entra o Conselho Tutelar como um suporte para a prevenção aí de direitos. E o Conselho Tutelar, ele está 24 horas em ação. Sim, 24 horas em ação com plantão, né? Uma necessidade, liga-se direto no Conselho Tutelar, liga na Polícia Militar, como que funciona? No Conselho Tutelar, porque o telefone celular do Conselho Tutelar é amplamente divulgado. Então, os conselheiros sempre estão de plantão para atender aí as crianças e os adolescentes, né? Quando se trata de um fato voltado à criança, o pai, o responsável, a mãe sempre deve estar presente no fato ocorrido, junto com o Conselho Tutelar. Quando é um adolescente, já não existe essa necessidade. O Conselho Tutelar tem autonomia para fazer os encaminhamentos, mesmo sem a presença dos pais. Mas quando for criança, é necessário que o responsável esteja junto. Quando nós falamos em uma situação que um adolescente, uma criança precisa ser advertido, ou ele praticou um ato, vamos dizer até uma coisa bem forte, um crime, uma situação, como que se trabalha com esse fato, quando se diz criança e adolescente? Quando uma criança comete um ato infracional, quem é responsável pelo ato dessa criança são os pais e responsáveis. Eles é que vão cumprir as medidas ou encaminhar essas crianças às medidas, que são medidas de matrícula na escola, enfim, essas medidas mais leves e que deveriam ser do cotidiano familiar. Eles vão responder por isso. Por esse fato são os pais. No caso de adolescente, dependendo do ato infracional, o próprio adolescente que responde, até de reclusão, né, de medida socioeducativa, de internação mesmo. Então, são várias as medidas socioeducativas, dependendo do entendimento do juiz, dependendo do nível aí de infração do adolescente. Hoje, você olhando assim, vocês trabalham na secretaria com toda a região, cidades, Campo Mourão e toda a região, né? Quantas cidades? 24 cidades. Deve ser feito um estudo, um levantamento, uma estatística de como, né, as nossas crianças e adolescentes estão, qual o nível, como que nós podemos chamar dentro dessa estatística e a que conclusão chegamos? Olha, é triste, né? Os dados são alarmantes, existem muitas crianças cometendo ato infracional de violência e o que a gente atribui é o uso de álcool e drogas, né, nessa idade. Então é alarmante, é triste, a gente procura acompanhar, sempre o Estado está capacitando os técnicos dessas áreas, do CREAS, né, do CRAS, para que possam lidar com essas situações de uma maneira legal, né, jurídica, e também fazer o acompanhamento a essas famílias, porque não adianta você detectar o problema e não acompanhar, né? Eu até gostaria um pouquinho também de falar sobre o trabalho infantil. Nós recebemos recentemente uma denúncia do Ministério do Trabalho
sobre uma situação de trabalho infantil no município aqui da região. Nós temos por característica de averiguar toda a situação, não simplesmente chegar a esse adolescente e verificar que ele está contribuindo para a sua renda familiar, né? Simplesmente, não, você não pode mais trabalhar. Então nós vamos fazer todo o encaminhamento desse adolescente para um curso profissionalizante, né? Conscientizar essa família, esse dono dessa empresa, de que o fato não é correto, né? Por que ele não é correto, que é uma polêmica, né? Muitas famílias se perguntam por que o meu filho não pode trabalhar. Ele já é grande, ele pode contribuir com a renda familiar, né? Então, legalmente está estabelecido que adolescente de 14 anos completos, ele pode trabalhar no contraturno escolar, né? Ele deve ter um período de estudo, um período, meio período ele pode trabalhar, receber uma bolsa para isso, como aprendiz, né? Então, mas ele não pode fazer um serviço que venha comprometer o seu desenvolvimento físico, né? Todos sabemos que em academias não são admitidos adolescentes menores de 15 anos. Por quê? Porque o trabalho de levantar peso compromete o desenvolvimento físico desse adolescente. E assim o trabalho na mecânica, na oficina, na marcenaria, né? Nas carvoarias, compromete o desenvolvimento físico do adolescente. E todo adolescente, toda criança tem o direito de ter os seus direitos protegidos e garantidos. E quem tem que fazer isso? Nós adultos, né? Então nós não queremos que o nosso adolescente seja um adulto que não tenha uma produtividade de trabalho em virtude do seu comprometimento físico. Então é neste sentido que o legislador do Estado olha a criança quando não permite que ela trabalhe, enquanto criança não deve trabalhar, enquanto adolescente em trabalhos que venham engrandecê-lo como pessoa, né? Em situações de trabalho que ele possa atender, como por exemplo, horário de trabalho, que horas eu devo chegar, que horas eu devo sair, como eu devo respeitar o meu colega, o meu chefe. Então, aos 14 anos, ele pode começar esse processo de aprendizagem no mundo do trabalho. Com 16 anos, ele já pode ter a sua carteira assinada. Então, tem muitas empresas familiares, né, onde o pai diz: mas o meu filho tem uma oficina mecânica, meu filho trabalha comigo porque ele vai trabalhar, ele vai dar continuidade ao meu trabalho a vida toda. Então, ele vai aprender, com 12 anos ele vai começar a aprender. Tudo bem, eu acho bacana, mas por que não colocar essa criança, então, a partir dos 14 anos, esse adolescente, uma parte burocrática? Leve ele ao banco, ensine ele a ver extratos, né? Um serviço braçal. E que comprometa o seu físico. Que comprometa o seu desenvolvimento e que futuramente ele não vai poder ser um adulto produtivo. Até queria comentar, se eu tiver tempo, de um caso de uma criança. Ontem mesmo eu conversava com uma amiga e ela me disse: não, a minha filha tem que aprender a trabalhar, ela tem que aprender a fazer o serviço doméstico, senão ela vai ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada, me arrumando confusão. Então eu penso assim... Pode ter certeza que essa fala dessa mãe é de muitas mães. Né? Porque eu ainda comento muito assim, eu sou do tempo que filho obedecia pai inquestionavelmente, né? Hoje é um pouco diferente. Mas quando nós olhamos para casos que nos trazem dados alarmantes e tristes, a gente chama a atenção dessas famílias para o seguinte fato: existem famílias, como um caso, sei, de que o pai trabalhava numa obra, né, de construção civil próximo à sua casa. A mãe era empregada doméstica distante da casa. E eles tinham uma filha de 12 anos que fazia o almoço para o pai. Só que como ela tinha 12 anos, ela não tinha o desenvolvimento culinário que uma mulher adulta tem. Então o pai chegava em casa e a comida estava queimada, com muito sal, com pouco sal. Não era uma comida saborosa, né, por quem sabe preparar. E esse pai ficava nervoso e acabava batendo nessa filha, né? Então veja a situação. Ela é uma criança, ela não tem a obrigação de providenciar um almoço para uma família.
essa é obrigação de um adulto. Agora, nada impede que essa mãe, né, em algum momento, ensine a sua filha a fazer isso, para que um dia ela saiba fazer isso. Não é impedido. A criança pode aprender, pode ter o cuidado com as suas coisas, arrumar sua caminha, guardar os seus pertences, né? Até ali, depois de quando se tornar adolescente, cuidar até das suas roupinhas, enfim. Isso a título de aprendizagem e não como um compromisso diário. Pode ter tarefas diárias, então? Como compromisso, não, né? Assim, de lavar a louça, lavar roupa, lavar o chão, sim, com seus cuidados próprios, com a sua cama, com o seu quarto, com as suas roupas. Isso faz parte da educação, né? Então, eu sempre digo que os pais, eles são um espelho para os filhos. Não podemos mais pensar como os pais de antigamente, da nossa geração, pensavam, assim, eu digo, eles obedecem. Né? Tinha um dizer antigo que falava assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E nós cumpríamos a isca, né, pastor? Hoje não. Hoje os filhos veem-se refletido nos pais. Então, às vezes, eu pergunto assim para alguns pais, como que você acha que o seu filho aprendeu a falar? Porque ele copiou de você. Ninguém senta e fala A, B. Não. As crianças, do dia para a noite, começam a falar. Por quê? Porque ela copiou, imitou isso de você. E assim como ela imita a sua fala, ela imita os seus gestos, as suas atitudes e o seu comportamento. Né? Se você é um responsável familiar que não trabalha, muito provavelmente o seu filho não vai ter afinidade nem gosto pelo trabalho. Né? Se você é um pai que chega em casa embriagado, bate na sua esposa, provavelmente os seus filhos vão fazer a mesma coisa. Se você não estudou, infelizmente os seus filhos não vão ter um exemplo ou uma vontade ou um estímulo para trabalhar. Então, é isso que tem que estar em mente dos pais, que nós somos um espelho para os nossos filhos. Né? E depois não podemos cobrá-los, né, de algo que nós não somos ou não fazemos. É um bom exemplo que está dentro de casa, né? E hoje nós estamos vivendo um momento assim bem diferente, porque eles acabam aprendendo muito rapidamente, porque temos muitas coisas à nossa volta, né? A televisão, o computador, a mídia em todo o seu ser. Então eles aprendem rapidamente todas as coisas. E temos que ter chamaríamos de equilíbrio em algumas coisas. Exatamente. O que não é fácil, né, pastora? Porque não dá mais para subir em cima do banquinho e lavar a louça. Não dá. Tá. As crianças devem sim aprender, né, os trabalhos domésticos, é importante, porque eu sempre comento, cada um tem que buscar a sua autonomia, né? Então não somos mais daquele tempo em que a mulher tem que aprender a fazer o almoço, lavar a roupa e o homem tem que brincar de carrinho. Não, nós somos um tempo que os nossos filhos, nós temos que educá-los, os dois aprendendo a lavar a louça, os dois aprendendo a fazer o almoço, né? Por quê? Porque cada um tem que buscar a sua autonomia. Se eu sou um homem que não sei cozinhar minha própria comida, não sei lavar a roupa que eu uso, de que maneira eu vou ser um cidadão autônomo? As coisas mais básicas do cotidiano, né? Essa visão que nós temos que ter quando criamos e educamos os nossos filhos. Então, ensiná-los as suas próprias tarefas faz parte da educação, claro, mas não obrigá-los que isso seja um compromisso ainda. Assim como as meninas devem também já estarem atentas, né? E os pais devem fazer com que elas se tornem amanhã uma boa motorista. Porque antigamente só eram os meninos que poderiam dirigir ou aprender ou estar ali atentos. Eram estimulados a isso. Exato. Né? E hoje o mundo nos obriga que sejamos competentes em todas as áreas. Né? É fundamental que o que eu vejo você dizendo, né, Rochelle, que as crianças tenham tarefas acompanhadas de seus pais. Sim. Quer dizer, vamos lavar a louça juntos. Vamos fazer essa comida, vamos fazer juntos, vamos arrumar o quarto, né? Tarefas acompanhadas com os seus pais. Assim eles vão aprender, eles também vão ter responsabilidade e isso vai acrescentar. Agora, não aquela tarefa sem ter um acompanhamento. Isso. Você é responsável de fazer, faça. Então, isso que não pode. Ou melhor, não deve. Não deve. Até que ela tenha autonomia para isso, né? Idade para isso, né? Sim. Eu sempre falo assim, que tem muitos pais hoje no mundo
falam assim, eu trabalho para dar tudo que os meus filhos querem, tudo que eu não pude ter. Ótimo, legal, eu acho que é válido. Mas... Porém, eu chamo a reflexão de que nós devemos trabalhar para dar o que os nossos filhos precisam. E neste precisar, neste anseio, existe um momento para com eles, né? Então, como que eu vou trabalhar de manhã, à tarde e à noite para dar o tênis caro que ele quer, o computador que ele quer, e não dou tempo de qualidade, não dou meu convívio, não me dou, meu carinho não me dou, né? Então, eu trabalho de manhã, à tarde e à noite para comprar tudo de material que ele precisa, mas ele precisa de mim, né? Então, é este tempo de qualidade que está faltando muitas vezes nas nossas famílias, né? A gente busca dar tudo, a gente quer sempre, né? Nós não somos super mulheres, super homens para poder dar todo o material e todo o emocional ao mesmo tempo. Então, são tempos aí que nós temos que dividir para que tenhamos uma qualidade na educação dos nossos filhos, para que não necessite a intervenção do Estado. Exatamente, era onde nós íamos chegar, né? Porque se houver a presença dos pais, desde que os pais realmente cumpram o seu papel, a sua tarefa, de orientador, de educador, de amor, de afeto, de companheirismo, suprindo todas as necessidades. Quando dizemos todas as necessidades, são as necessidades básicas da vida e a necessidade dessa presença que você falou agora. Quando isso acontece, os filhos vão crescendo dentro de um ponto de equilíbrio muito especial. Eles não ficam em desequilíbrio, faltou alguma coisa, né? E eles vão se tornar cidadãos que vão à busca daquilo que querem, encontrar aquilo que lhes é devido no futuro. Talvez a oração de Jabez, né? Quando nós vimos agora há pouco, quando ele diz, quero ser abençoado em tudo que eu fizer, que eu possa ir à frente da minha história e que o Senhor me abençoe, foi o que Jabez disse. E nós poderíamos ver lares felizes, abençoados, uma sociedade diferente e realmente nós poderíamos ver cidadãos mais competentes. Eu tenho falado aqui com a Rochelle, ela é da secretaria lá da Família de Desenvolvimento Social e eu penso que tudo que ela nos trouxe hoje foi de suma importância, tanto para mim como para você. Eu te agradeço. Obrigada, Rochelle. Obrigada, bom dia, pastora. Nós vamos ao nosso momento de oração.